Então, de forma muito objetiva e simples, eu quero te passar aquilo que eu percebi nesse texto. Então vamos lá caminhar só nesse texto. Quando a gente começa a ler esse texto, ele já começa trazendo uma revelação, dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Eu quero parar aqui nessa primeira parte. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui, no passado, viveram uma vida de dificuldade, e hoje vive uma vida, ainda que seja um pouquinho melhor, vive uma vida um pouco melhor, e agradece a Deus por isso? Levante a mão. Tem gente que já melhorou alguma coisa? Vê se entende. Estou falando, o cara era pobre, é ultra rico. Não, estou falando assim, quando a gente olha para o nosso passado, o tempo de dificuldade, de problemas, de tantos desafios, e a gente olha para agora, a gente vê assim, cara, olha como as coisas melhoraram. E o grande problema na nossa vida é quando a nossa vida melhora bastante, né? Eu não estou falando só de melhorar um pouquinho, né? Quando melhora bastante, por exemplo, você olha para mim, né? Me olha assim, bonito, né? Legal, simpático. Aí você fala assim, não, a vida dele era sempre fácil, né? Mas na verdade eu nasci numa família muito pobre, e meu pai já era pastor nessa época. E por exemplo, a nossa comida era ovo. Quem gosta de ovo aí? Eu adoro ovo até hoje. Ao invés de ficar com raiva de ovo, então assim, a gente tinha hora que comia ovo cozido, né? Ontem, por exemplo, me deu uma vontade de comer o ovo cozido. Eu cozinhei 5 ovos para mim, né? É porque eu gosto só um pouquinho de ovo. Aí eu cozinhei os 5 ovos para mim, né? E aí comi os 5 ovos, porque eu já fiz 2 para Raquel, para ninguém meter o bedelho no meu ovo, né? E aí o que acontece? Eu não fiquei com esse trauma. Quando a gente tinha assim uma comida mega ultra power, era o que? Mortadela frita. Quem já comeu mortadela frita aqui? Então assim, era gostoso demais. Era o que tinha. O que era mortadela frita? O filé mignon, sim ou não? Quando tinha mortadela frita, irmão, a gente comia até devagar, para não acabar rápido. Não é assim? Guardava, por exemplo, eu repetia, né? Eu pegava mais arroz depois. Então muitas das vezes eu pegava o ovo, porque era um ovo, né? Aí pegava o ovo, guardava o ovo por repeteco. Aí eu comia o ovo, comia só o arroz e o feijão, depois eu comia o arroz com o ovo, né? Quantos já fizeram isso aqui? Porque não tinha abundância, então você tinha que ficar ali controlando o ovo e tal, né? Eu lembro da vez que a pobreza faz isso, né? Eu lembro da vez que a gente estava comendo, aí a minha mãe viu uma barata dentro do feijão, na panela de pressão. E eu lembro direitinho, vai jogar feijão fora? Você tá maluco, irmão, naquela época. Pegou pela anteninha assim, ó, e puxou, jogou fora, e nós tampamos no feijão. Irmão, essa era a realidade da época. Não tem jeito. Por que eu estou te falando isso tudo? Primeiro que você vai almoçar. Não, brincadeira. Então presta atenção. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque essa era a realidade que eu vivia. Ou seja, eu sonhava com as coisas. Eu sonhava com tomar sorvete, para você ter uma ideia. Esse era meu sonho, tomar sorvete, né? E aí um dia, meu patrão, eu tinha uns 11 anos de idade, meu patrão comprou minhas férias, eu comprei tudo em sorvete, né? Tudo em sorvete, era o meu sonho. Então você vê que as coisas difíceis, na verdade, eu escrevia. Quantos aqui já escreveram um bilhetinho para o Papai Noel, que era a minha Calói? Quantos que já escreveram? Papai Noel levou? Era fajuto Papai Noel, né? E eu acordava no Natal e olhava debaixo da cama para ver se tinha uma bicicleta, e não tinha, né? Então assim, essa era a realidade da época. E por que isso tem a ver com a mensagem? Porque aí a gente melhora um pouquinho, ou melhora muito. E aí qual que é o problema? Entramos na mensagem, a gente julga que já alcançou alguma coisa. Aí a gente para. E a gente olha para o apóstolo Paulo vai conquistando, vai abrindo igreja, vai
incendiando as cidades com a palavra de Deus. E aí quando ele vai escrever para os filipenses, ao invés de dizer assim, olha que coisa boa, a gente conseguiu abrir uma igreja lá, a gente conseguiu fazer aquilo dali, a gente conseguiu evangelizar o fulano, a gente conseguiu fazer isso, fazer aquilo e tal, em Roma tem crente, agora dentro do governo tem crente, isso era verdade, está lá no livro de Atos e tal. Aí ao invés de ele dizer isso tudo, sabe o que ele vai dizer? Isso aqui, ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu alcancei ainda. E por que Paulo continua crescendo e avançando? Porque ele julga que não alcançou ainda. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você já alcançou alguma coisa? Vamos fazer aqui uma pregação interativa. Você já alcançou alguma coisa? Ok, se você já alcançou, glória a Deus. A Bíblia fala sobre a gente ter contentamento. Sabe o que é contentamento? A gente está feliz porque alcançou aquilo. Mas o que Paulo está ensinando para a gente, que o que pode atrapalhar a gente viver a vida plena que Deus tem para a gente, é a gente achar que já alcançou tudo. Fala com a pessoa que está do seu lado, você pode ter crescido muito, mas você não alcançou tudo. Mas tudo o quê? Tudo que Deus tem para nós. Porque, meu irmão, quando eu olho para Paulo, a gente tem que olhar e pensar assim, primeiro, eu tenho que ser alguém que está contente. Ter contentamento é estar contente. Olha, Deus me deu esse carro, olha, Deus me deu essa casa para morar, olha, Deus me deu dinheiro para pagar esse aluguel. Olha, é contentamento. Mas dizer assim, ah não, mas eu posso ainda comprar uma casa, no nome de Jesus até morrer. Ah não, eu posso comprar um carro, eu posso fazer isso. Contentamento é você ficar alegre com o que já tem, mas não é se conformar com o que tem, sabendo que Deus tem mais e Deus pode nos levar para outro nível. E Paulo, apesar de todos os projetos que ele conseguiu fazer funcionar, apesar de tudo que ele conquistou, ele está dizendo, eu não julgo que eu alcancei tudo. E você precisa entender que se você se conformar, porque a vida melhorou, porque alguma coisa melhorou, se você se conformar, você deixa de lutar. Se você se conformar, você vai deixar de buscar algo a mais. Se você se conformar, você vai dizer, não, eu já saí lá da pobreza, eu agora já consigo viajar, eu já consigo fazer isso e aquilo. Mas aí a Bíblia me traz à memória aquilo que Deus disse para Davi, o grande rei Davi, que havia conquistado fama, havia conquistado riqueza, havia conquistado autoridade. Ele vira para Davi e fala assim, e se você tivesse achado pouco e me pedido mais, eu te daria mais. Pensa num cara como Davi, que chegou no ápice que a gente fala dele até hoje. A gente fala de Davi, a gente fala das conquistas, a gente fala de como Deus era com ele, a gente fala de tanta coisa, mas a gente esquece desse trechinho da Bíblia, quando Deus fala assim, e se você tivesse pedido mais, eu te daria mais. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você quer mais de Deus? Porque se você quiser mais de Deus, você não vai ficar conformado, parado. Então a primeira coisa que eu extraio deste texto, que me mostra que eu preciso fazer isso, para que eu viva uma vida plena que Deus tem para mim, é não julgar que eu alcancei o máximo da minha vida. Então o primeiro ponto é, não julgue que alcançou o máximo. Você pode ter ido e crescido e avançado, mas você nunca vai chegar no máximo que Deus pode te dar. Você entendeu isso? Diga amém. Então o primeiro ponto é esse, não julgue que alcançou o máximo. Agora a segunda coisa que eu posso ver nesse texto, coloca o texto para mim, o pessoal do telão. Filipenses 3,13, aí sempre deixa aí que eu vou pedir ele de vez em quando. Olha só, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Aqui vai revelar outra coisa. Ele não chegou onde ele queria, que o texto está dizendo. Já fiz muita coisa, já conquistei muita coisa, já fiz muita coisa para Deus, já salvei muita gente, já levantei muitos líderes e tal, mas eu não alcancei o máximo do que eu queria. Mas uma coisa faço. Então, de forma simples, segunda coisa que eu aprendo com Paulo, busque estratégias. Sempre tem um jeito.
Repita comigo: eu preciso saber o que fazer. Porque olha o que Paulo está dizendo. Uma coisa faço. Ele tinha um padrão. A vida de Paulo não era fácil. Vê se você entende isso. A Bíblia diz que ele já foi chicoteado dezenas de vezes, já teve que fugir, já teve preso por dezenas de vezes, já foi perseguido por dezenas de vezes, já foi espancado dezenas de vezes. A vida dele não era fácil. Mas a Bíblia está dizendo que ele está declarando: primeiro, eu sei que eu não cheguei no máximo do que Deus pode fazer na minha vida, mas uma coisa eu faço. Ele tem uma estratégia, ele tem uma forma de agir, ele tem um jeito de agir. O que isso tem a ver com a gente? Primeiro, o que você tem feito para conseguir? Porque Paulo sabia o que ia fazer. Tem muita gente que está esperando e não faz nada. Ela simplesmente está de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Elas acham que muitas vezes, e é verdade que muitas das vezes, a gente não sabe como chegar aonde a gente quer e nos resta apenas orar. Tá ok, você já está fazendo alguma coisa. Mas também a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar apenas usando oração de amuleto. Já viu isso? Tô orando, e está fazendo o quê? Porque a Bíblia diz que lá, quando Deus abre o mar, a Bíblia diz que Deus abre o mar, ok, mas antes o povo estava orando, só que ele só estava orando. E aí a Bíblia diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A gente ora, tem um período de oração, mas tem um período da ação. Tem um período que eu fico orando, mas eu fico testando as portas para ver se abriram. Você entendeu isso? Então assim, o que eu olho para Paulo, que Paulo alcançando as coisas que ele alcançava, além dele achar que não era o suficiente, porque Deus podia fazer mais, ele sabia o que fazer. Ele falava assim: mas deixa eu dizer para você o que eu faço. Eu vou entrar ainda no que ele faz, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Na pregação de domingo passado, quando eu falei de João e de Pedro, que foram correndo até o sepulcro, lembra disso? A Bíblia diz que João chegou primeiro, mas Pedro entrou primeiro. Ué, mas se Pedro chegou em segundo lugar, como é que ele conseguiu entrar primeiro? Porque João chegou e não sabia o que ia fazer. Lembra que eu falei isso? Ele chegou e ficou olhando para o túmulo, enquanto Pedro chegou depois, mas recebeu primeiro a chance de entrar, porque já sabia o que ia fazer. E tem muita gente que está preso nisso. A gente precisa orar e pedir a Deus direção sobre o que fazer, e começar a fazer. Existem coisas que a gente só vai descobrir se vai dar certo se a gente tentar. E aí a gente vai descobrir que deu errado, e a gente vai desistir? Não, a gente vai tentar de novo de outra forma. Então quando eu olho para Paulo está dizendo assim: olha, uma coisa faço. Ele está dizendo: eu sei o que eu vou fazer, eu tenho uma estratégia. Então você precisa entender que você tem que sair daqui nessa manhã pensando assim: eu sei o que eu vou fazer. Agora escute isso de forma prática. Ah, pastor, o meu objetivo é conseguir isso aqui. Então o que você tem que colocar em prática? Sentar e pensar: o que eu preciso fazer para chegar ali? Você entendeu isso ou não? É isso que Paulo está dizendo. Ele não só tem feito coisas, quer fazer mais coisas e sabe o que fazer para alcançar essas coisas. Então você precisa ter um plano, você precisa ter uma estratégia. Bom, eu quero chegar ali. E aí a segunda coisa, além de orar, me mostra como chegar ali. Você vai percebendo e a tua mente vai buscar essas informações, e uma hora você vai ter a estratégia para chegar lá. Você entendeu isso? Diga amém. A terceira coisa que eu aprendo com Paulo, coloca o texto de novo, e aí ele vai começar a dizer o que ele faz. Então olha lá: mas uma coisa faz. Bom, então primeiro, não julgue que tenha alcançado.
Ele sabe o que fazer, mas uma coisa faço. E é que, agora ele vai dizer, primeira coisa que ele faz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Primeira coisa que ele vai dizer: você sabe como é que eu moldo a minha vida? Sabe como é que eu sigo, e por isso eu tenho alcançado as coisas, e eu estou buscando alcançar as coisas? Ele está dizendo, em outras palavras, deixa o que passou lá atrás. Então a terceira coisa que eu aprendo com Paulo para viver uma vida plena é: deixe o que passou lá atrás. Fala para alguém aí que está do seu lado, se você tem intimidade, fala só, vire a página. Você sabe o que agarra a gente no passado? É a gente ficar remoendo o passado. É a gente ficar dizendo assim, não, sabe, fulano fez isso. Irmão, pensa o tanto de coisa que fizeram com Paulo. Judeu traindo Paulo, sendo judeu. Judeu perseguindo Paulo, sendo judeu. Você vê tudo, às vezes eles indo de cidade em cidade para ir atrás de Paulo, para acusar Paulo, para ninguém ouvir o evangelho. E sabe o que Paulo está dizendo? Uma coisa faço, ele vai dizer, a primeira coisa que eu faço, largar o passado no passado. Primeira coisa que eu faço é não ficar jogando na cara que fulano fez isso, fez aquilo, não sei o que, olha o que fizeram comigo, e não sei o que, fulano era para ter feito e não fez, fulano me traiu, fulano não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer viver uma vida plena, você vai ter que deixar o passado no passado. Se você quer viver uma vida plena, você vai ter que virar a página. Existem excessos de pesos emocionais que podem bloquear o nosso futuro. Existem coisas que a gente está carregando, que está fazendo a gente ficar mais lento. Alguns estão ficando cansados demais na caminhada, porque está carregando peso que já era para ter largado lá atrás. Irmão, deixa eu te dizer, eu já falei isso aqui, mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você não perdoa alguém, você vai tomar café com essa pessoa, você vai jantar com essa pessoa, você vai almoçar com essa pessoa, você vai dormir com essa pessoa, e você vai acordar com essa pessoa. Não, pastor, mas tem 5 anos que eu nem olho para a cara dela. Você não olha para a cara, mas ela está lá nas suas emoções, no café, no almoço, na janta, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de sonhar, está tudo. Você precisa prestar atenção se você tem alguém na sua vida que quando vai ter uma festa, você diz assim, fulano vai, então eu não vou não. Diz para mim, quem é que está preso? Quando você fala assim, vai ter a festa de casamento, vai ter o churrasco, vai ter o aniversário do fulano. Se você precisa saber se o fulano vai, para você decidir se você vai ou não, quem é que está preso? Você. Você está preso porque não perdoou. Você está preso porque agora a pessoa que te fez mal está vivendo a vida dela. Ela não quer nem saber se você vai na festa, mas você vai deixar de ir na festa porque ela vai. E aí às vezes você só pensa que ela vai, e ela não vai, e você também não foi. Você sabe, o perdão é algo que liberta a gente. O perdão é algo que abre o futuro para a gente. E Paulo é um dos caras que foram extremamente perseguidos. Esse Paulo apanhou em praça pública. Mas ele está dizendo assim, você sabe como é que eu faço para conquistar as coisas? Eu deixo o passado no passado. Eu deixo as coisas lá atrás, eu viro a página. Eu continuo seguindo a minha vida e deixando Deus tratar com essas pessoas. Então, meu irmão, se você quer viver uma vida plena, vire a página na sua vida. Vire a página. Quarta coisa, coloca o texto de novo. Ele vai dizer a segunda parte da estratégia dele. A Bíblia diz, eu não alcancei, tenho uma estratégia. A primeira é, esqueço do que ficou para trás. E agora ele está dizendo, avançando para as que estão diante de mim. Ele está dizendo assim, tem um monte de coisa que acontece na minha vida para me fazer parar. Mas sabe o que eu faço? Esqueço daquele mal que me fizeram e avanço
para aquilo que eu vou buscar. É como se Paulo estivesse hoje pregando para nós, dizendo assim: aqui, você está pensando em desistir? Se eu tivesse desistido, o evangelho não chegava até você. É como se Paulo estivesse pregando hoje, dizendo assim: você acha que porque te fizeram uma, duas, três coisas, você tem motivo para parar? Porque a coisa deu errado, você tem motivo para parar? Quiseram matar Paulo porque ele começou a pregar sobre o Deus desconhecido, lá no meio dos gregos. E sabe o que ele fez? Fugiu para outra cidade e foi pregar também. Você precisa entender que a quarta coisa que eu aprendo com Paulo é: não desista de jeito nenhum. Paulo tinha vários motivos para desistir. Sabe o que ele está dizendo? Tentaram me parar várias vezes, mas sabe o que eu faço? Sabe qual é a minha estratégia? Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Irmão, isso juntando com o ponto anterior, quando a gente não perdoa a pessoa, a gente fica travado no lugar que a gente está. A gente não consegue dar um passo para o nosso futuro. A gente só fica dizendo: fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. E aí a gente fica parado naquela poça de amargura. Mas Paulo está dizendo assim: ei, você acha que eu fico parado? Fico não. A segunda estratégia que eu uso é não desistir apesar de tudo que vem contra mim. Irmão, eu estou aqui para te dizer: a vida não é fácil, mas Deus é poderoso para te fazer seguir. Eu sei que vai ter mais gente, talvez seu caso seja outro, mas talvez você vai ter mais gente para te atrapalhar do que para te ajudar. Mas lembre-se que tem um que vence todos de uma só vez, e Ele que está contigo para fazer você avançar. Então a nossa missão é continuar acreditando que Deus pode, e olhar para Paulo e dizer assim: eu vou continuar avançando. Está difícil, mas eu vou continuar avançando. Ninguém está me ajudando, mas eu vou continuar avançando. Eu não sei qual é o caminho, eu vou orar e Deus vai abrir um caminho, mas eu não vou ficar parado, porque eu vou continuar caminhando para as coisas que estão adiante de mim. Então você precisa entender isso. Não desista de jeito nenhum. Fala com a pessoa que está do seu lado: você está proibido de desistir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem desiste. Está lá no texto: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Se tem um negócio que dá desgosto para Deus, é quando a gente desiste. Porque quando a gente desiste, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Senhor, nem tu pode me ajudar. Você entendeu isso? Nem tu pode fazer nada na minha vida. Então não desista. Quinta coisa que eu aprendo com Paulo, coloca o texto de novo. É muito bacana esse texto. É prático, simples, mas ele é muito bacana. Olha só: esquecendo das coisas que atrás ficam. Então estratégia 1, avançando para a questão diante de mim. O cara não desiste por nada. Aí ele vai dizer, versículo 14: prossigo para o alvo. A quinta coisa que eu vejo que Paulo nos ensina a viver uma vida plena é quando ele fala assim: ó, tá vindo esses BO todos, tá vindo esses problemas todos, tem um monte de gente atrapalhando a minha vida, eu tô perdoando já de uma vez todo mundo que vai passando para eu não ficar preso no passado, e eu vou seguindo aqui, ó, não fico parado. Ele está dizendo assim, ó, prossigo para o alvo. A quinta coisa que eu aprendo com Paulo é: tenha alvos claros. Porque o alvo de Paulo para ele é tão claro que mesmo que ele está sendo bombardeado, ele não perde o foco no alvo. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã: qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Sabe, nós estamos terminando o mês de outubro, olha só, já está chegando o carnaval. Porque daqui a pouquinho a gente não viu, entrou janeiro. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tinha um alvo para 2025? Porque se você entrou em 2025 sem ter um alvo, você não sabe pelo que você está lutando, você não sabe pelo que você está orando, você não tem motivo para orar.
Você vai orar pelo último problema que aconteceu. Você não vai ter um foco de oração. Você não vai dizer: Senhor, aqui estão os meus alvos para 2025. Eu tenho meus alvos. Tem alguns alvos que não cabem no ano, porque a caminhada é mais longa. Mas eu chego no meu devocional e apresento a Deus: Senhor, aqui estão meus alvos. Alguns eu digo: Senhor, este alvo aqui é ainda para esse ano. Eu tenho alguns alvos que é para esse ano. E eu falo: Senhor, esse aqui é até junho do ano que vem. Me ajuda a criar as estratégias para chegar. Outros eu falo: Senhor, esse aqui eu não sei nem como é que eu chego nele, mas o Senhor é o que abre caminho no meio do deserto. Me ensina esse caminho. Mas eu tenho os alvos que eu não tenho a menor ideia de quando eles vão acontecer, mas eu estou me guiando por eles. Alvos que eu acredito que Deus pode fazer ainda nesse ano, e eu continuo orando e fazendo aquilo que cabe a mim. Alvos, 2 específicos, que é até junho do ano que vem, e outros que eu não sei qual é a data. E a pergunta que eu te faço: qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Por que ninguém conseguia parar Paulo? Porque ele sabia o que ia fazer, entre aquelas estratégias, e ele tinha o alvo. Ele sabia: eu quero aquilo. Eu quero chegar naquela cidade. Eu quero evangelizar aquele país. E ele vai. E algumas horas, escute o que acontece na vida de Paulo. Os alvos são mexidos por Deus. Por exemplo, quando ele deseja ir a uma determinada cidade, ele diz assim: o Espírito Santo me impediu. Aquele alvo estava errado. Para o apóstolo Paulo, aquele alvo estava errado, mas ele tinha comunhão com Deus, e essa comunhão corrigiu o alvo. Você entendeu isso ou não? Por isso a gente está no lugar certo. Aqui é o lugar de Deus corrigir o nosso alvo. Por isso você está no lugar certo aqui, buscando a Deus. Por quê? No momento de louvor, no momento de uma pregação, de repente a gente percebe: epa, isso aqui é um alvo que tem que ser ajustado. E aí Deus, na sua bondade e misericórdia, vai ajustar o nosso alvo. Ele fez isso com Paulo. E aí de repente Paulo, olha que interessante, ele não tinha um alvo de um determinado lugar, a Macedônia. E aí, eu não lembro se foi Paulo ou Pedro, ele vai ter um sonho, aonde ele vê um macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Olha Deus ajustando os alvos. Por isso a gente tem que pegar os nossos alvos e apresentar a Deus, você entende? Não é para Deus fazer tudo por nós, não. É porque aí eu chego lá no meu devocional, eu falo: Senhor, está aqui, e tal, tem esse aqui, tem aquele. Senhor, me dá graça nesse aqui. Senhor, me ajuda nesse aqui. Senhor, me dá estratégia para esse aqui. Senhor, faz isso aqui. E de repente Ele vai me mostrar que tem uma coisa que deveria estar lá e não está. Lembra que quando a gente começou aquela campanha das 12 semanas, não, foi 12 semanas, né? Das 12 semanas, orando pelos alvos, objetivos, que eu falei que eu tinha 12 e depois virou 14, lembra disso? Deus ajusta, para cima e para baixo. Você entendeu isso ou não? Mas aí a gente tem que ter a nossa vida de oração. Por isso a nossa vida de oração diária, ela é importante. É o momento onde a gente se torna nós e Deus. Então, quando eu olho para esse Paulo dizendo isso, prossigo para o alvo, eu quero fazer a primeira pergunta: qual é o seu alvo? Você tinha um alvo em 2025? Porque se você não tinha, como é que Deus vai abençoar o que você não sabe o que você quer fazer? Como é que Ele pode ajustar o que você não sabe o que quer? Como é que Ele pode acrescentar ou diminuir, ou tirar e botar outra coisa, aquilo que você não diz o que você quer? Então você precisa entender isso. Qual é o seu alvo? Segunda coisa, você sabe para onde você está indo? Porque Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. Tipo assim, ele está indo para o objetivo. A gente tem que saber para onde está indo. E aí, se eu sei qual é o alvo, se eu sei para onde eu estou indo, então eu já consigo enxergar que distância que eu estou. Você entendeu isso ou não? Eu consigo ver: estou longe, mas estou indo. Estou perto, estou quase chegando. Então você precisa entender que Paulo está ensinando para nós: olha, saiba, você quer viver uma vida plena? Não comece 2026 sem ter um alvo. Você tem 2 meses para saber o que você vai fazer em 2026. Você entendeu isso? Diga amém. E a última coisa, coloca para mim aí de novo o texto. O finalzinho vai dizer: prossigo para o alvo.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem é que vai dar o prêmio para ele? Deus. Ele está dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ele está falando sobre o chamado dele, mas ele está falando sobre um prêmio. Sabe o que eu aprendo para a gente terminar? Não se esqueça daquele que nunca te abandonará. Quem é que nunca vai te abandonar? Deus. Paulo, ele está falando isso tudo. E aí, se a gente tivesse só isolando e cortasse essa parte do versículo, parece que é só a gente. Ah não, então para a vida dar certo, para a vida ser plena, é só fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, igual Paulo, e vai dar certo. Aí Paulo termina dizendo assim: ó, estou fazendo tudo que eu posso fazer, não esquecendo de quem é que resolve a minha vida. Ele está dizendo assim, ó, estou buscando todos os caminhos que eu posso para evangelizar, para abrir igreja nas cidades e tal, mas eu não me esqueço que quem dá o prêmio, quem abre a porta, quem me ajuda é Deus. E o grande problema é quando a gente tem o nosso alvo, quando a gente sabe o que vai fazer, e por causa da correria do nosso alvo, a gente esquece de Deus. Por causa da correria do dia a dia, a gente não tem tempo para Deus. Irmão, deixa eu te dizer, se o seu patrão mandar você chegar às 6 da manhã um dia, você vai chegar, porque senão você vai ser mandado embora. E a gente tem a vida corrida, não dá para nada, e não sei o que. Acorda mais cedo, não precisa de ser 6 da manhã, mas para ter um tempo de 10 minutos pelo menos com Deus, para ler a Bíblia pelo menos 10 minutos, para poder ir fazendo o seu devocional, criando o costume, o hábito de fazer um devocional. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, olha só, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que quem me dá a vitória é Deus. Ou seja, você pode batalhar, você pode correr atrás, mas não esquece da casa de Deus. Por quê? A tua vitória vem de Deus. Não esquece da mão do Senhor, porque todas as vezes que Israel se afastou de Deus, o inimigo prevaleceu. Todas as vezes que Israel se voltou para Deus, Deus expulsou os inimigos. Então você precisa entender, vai ter guerra, vai ter luta, teve na vida de Paulo, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas se a gente andar perto de Deus, Deus é a nossa defesa, Deus é o nosso escudo, Deus é que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Deus é que abre porta, Deus é que dá estratégia, Deus é que muda o coração das pessoas na nossa direção, Deus é que exalta e Deus é que abate. Então você precisa entender que se a gente quer viver uma vida plena, a vida plena só existe debaixo da presença de Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar. É uma palavra bem simples, direta, mas totalmente aplicada ao nosso dia a dia. Uma palavra bem rápida e simples, mas que tem tudo a ver com o ano de 2026. Tem tudo a ver com esses 2 meses que restam para acabar o ano. Tem tudo a ver com essa última semana do mês. Por quê? A gente não pode desperdiçar nenhum dia. A gente tem que parar debaixo dessa palavra e pensar assim, bom, quem é que eu preciso liberar na minha vida para eu poder seguir a minha vida sem ficar trazendo o passado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Você tem que olhar para si e se responder essa pergunta. Será que eu julguei, que eu já cheguei no máximo e eu já estou aqui para te dar a resposta? Deus tem mais para a sua vida. Então não julgue que você chegou no máximo. E se você não sabe o que vai fazer, Paulo disse, uma coisa faço. Ele sabia o que ia fazer. E se você não sabe o que vai fazer, use o seu devocional para falar com Deus. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Aquele cego que Jesus cuspiu no olho dele, ele queria ser curado, mas não sabia como. Ele chega perto de Jesus, Jesus vai curar ele e depois fala assim, vá. É coisa que ele tinha que fazer. Vá e se lave no tanque de Siloé. E ele foi curado. Existem coisas que Jesus vai dizer para a gente que a gente tem que fazer. Vai colocar lá no nosso coração. Muitas vezes ele não vai falar assim no ouvido, olha, você deve fazer isso ou aquilo. Não, você vai sentir no teu espírito, você vai sentir aqui dentro, eu preciso fazer isso aqui, e você vai fazer. Por quê? Porque ele é aquele que nos dá estratégia. Foi ele que deu a estratégia para Jacó riscar a vara
E uma estratégia que fez ele chegar num lugar que jamais pensou que era possível. Ele vai fazer isso conosco no nome de Jesus. Vai nos dar direção, vai nos mostrar o caminho, vai nos dar as estratégias. E na hora que você pensar em desistir, lembre-se: pensar em desistir não atrapalha a sua vida, o que atrapalha é desistir. Você entendeu ou não? Isso é que vai atrapalhar a sua vida. E se você não tiver um alvo claro, se você não souber qual é o objetivo desses últimos 2 meses, se você entrar em janeiro do ano que vem sem saber o que você vai fazer o ano que vem, pelo que você vai orar, o que você quer, você vai ficar lutando com nada. Você vai acordar de manhã sem saber por que acordou. Mas se você tiver um alvo claro, você vai acordar de manhã sabendo por que você vai trabalhar, por que você vai buscar Deus, por que você vai fazer as coisas. E se eu não perder meu foco em Deus, Ele é a luz que vai iluminar o meu caminho.